Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. É fácil, muito fácil. Eu tirarei a vantagem, gastei mesmo o primor. De ouvir a minha passagem, lá vai o senhor doutor. Que sons definem uma cidade e que narrativas ou temas podem ser criados com eles? Aos alunos de Música Eletrónica e Produção Musical, na Escola Superior de Artes Aplicadas, coube procurar possíveis respostas para a questão através do Fonambiente Castelo Branco. Coordenado pela Sonoscopia e à semelhança do Porto Sonoro, o projeto aposta no levantamento e na transformação do património acústico de 7 cidades portuguesas, sendo o seu objetivo disponibilizá-lo numa base de dados digital e de acesso gratuito. Paisagens sonoras com importância crescente numa sociedade dominada pela imagem e que assim podem ser utilizadas em futuras pesquisas ou em composições eletroacústicas. Dos objetivos deste projeto é criar equipas locais que tenham uma afinidade com os sons e que possam também redescobrir a cidade através do som e depois criar conteúdos artísticos, porque os equipamentos são muito mais baratos e acessíveis a toda a gente, e há uma certa tendência também neste registro das paisagens sonoras. Vai ser possível estabelecer, por exemplo, um padrão do ruído de fundo que existe nas cidades e a forma como isso interfere nas nossas vidas. Por exemplo, o som do trânsito no Porto, há 20 anos atrás, era muito mais acentuado que agora, as pessoas buzinavam muito mais e vai ser interessante notar como é que será, por exemplo, o som do trânsito do Porto em 2050. No caso da Isarte, que se debruçou sobre Castelo Branco, cerca de 20 estudantes gravaram, escolheram e combinaram elementos sonoros diversos, transformando-os numa peça com uma história implícita. Para isso exploraram desde o barulho, em alguns locais públicos, aos ruídos descobertos em pontos específicos da cidade. Sons espontâneos ou habituais, captados de forma natural e pouco processados, de maneira a preservarem ao máximo o contexto original. Há determinados sons que podem ser considerados característicos de uma cidade, mas é muito difícil de haver sons que se pertençam única e exclusivamente a essa cidade. E como o resultado final deste trabalho era a peça, escolhi realmente as vozes. Tentei explorar o máximo de ambientes onde houvesse muita gente, a feira, o mercado, cafés, tentando captar diferentes pronúncias, expressões que fossem características aqui da região. Procurei essencialmente explorar a zona histórica, porque tem uma série de sons característicos, como por exemplo o relógio, os sinos da Igreja da Sé. Depois há aqueles sons mais espontâneos das pessoas a abrir as janelas e acho que o mais difícil é criar polifonia, ou seja, sobrepor os sons para que aquilo não pareça muito confuso, mantendo a sua essência, essencialmente, portanto, a forma como os captamos, o mais natural possível, a forma como trabalhamos depois, isso é o critério de cada um. Sons organizados de forma a criarem um percurso imaginário em linha com a sensibilidade dos participantes. Um olhar diferente sobre a cidade através da identidade sonora que serve de matéria-prima a estas composições. Fui ao castelo, fui ao parque da cidade, tentei ir aos bares para tentar apanhar o sotaque característico da cidade. Um som interessante que eu captei foi o comboio a passar, achei interessante, porque eu gravei no parque de estacionamento da paragem de autocarros e a partir daí consegui gravar coisas interessantes. Eu gravei dentro do comboio na estação sons e principalmente eram pessoas a falar. Gravei sons mecânicos do comboio e por acaso também gravei um avião. Não pode ter muita coesão entre os dois, mas tentei fazer uma peça surrealista em que eu entrava num comboio e quando abrisse as portas entrava num avião. As 3 peças finais foram divulgadas pela Fonorquestra, orquestra de manipuladores de sons, criada de propósito para este projeto de música acusmática, ou seja, composta em estúdio e reproduzida em concerto. A apresentação do Fonambiente Castelo Branco teve lugar em janeiro, no Centro de Cultura Contemporânea. Depois das versões locais no Fundão e em Braga, seguem-se Guarda e Porto. Na Forja estão outros locais em Portugal e no estrangeiro. É o caso de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde o Fonambiente também estará presente.